Olá a todos. Eu já estava para fazer um tutorial novo de ilustração já há algum tempo, só que ainda não tinha bem a ideia do que havia de fazer, porque não queria repetir o mesmo género de tutorial anterior. Portanto, eu agora surgiu a oportunidade de fazer um precisamente sobre o início de uma ilustração. Neste caso, sobre os esboços iniciais, sobre aquilo que se conhece como os thumbnails. Ehm, e são a base de qualquer imagem que vocês veem mais complexa, seja onde for. E vamos fazer tudo isto apenas com base nas pontas que vêm com o Photoshop. Muita gente pensa ainda que é preciso ter uma coleção enorme de pontas, de brushes, variadas e extensas e de algarelas, tudo e mais alguma coisa. Para esta fase não é necessário e mesmo para outras também não é por aí, porque não é as pontas que vocês têm de pincéis mais incríveis que lhes faz ter um trabalho de qualidade. É assim a forma como vocês pintam e como vocês sabem utilizar as técnicas de base. E por falar em técnicas de base, estes esboços não vão ser mais do que o início de uma ilustração e, portanto, como qualquer início, tudo depende mesmo daquilo que se faz bem ou mal logo no princípio de uma imagem. O primeiro esboço inicial é muito importante, não para definir o desenho, mas neste caso para definir a luz. Se vocês definirem as sombras, a luz e as primeiras silhuetas logo num esboço muito simples, em que o que conta é mesmo apenas a luz e a silhueta em si, vocês preparam toda a iluminação da ilustração e depois no final é só mesmo adicionar cor e texturas e pormenores. Porque uma ilustração, para funcionar bem, não está naquilo que se adiciona no final, está naquilo que se faz no início. E o que estão a ver no ecrã sou eu a tentar, neste momento não faço a mínima ideia do que é que iria sair desta paisagem, eu não tinha qualquer ideia inicial, só sabia que queria fazer um esboço para lhes mostrar como é que se consegue criar um ambiente inicial numa ilustração, a partir de formas e de silhuetas e apenas de variações de tonais no próprio lápis, na própria ponta que se utiliza. O que importa é criar essencialmente três planos de luz, ou três planos de visão, ou como queiram chamar. Neste caso um plano aproximado, um plano médio e um plano de fundo, mesmo muito ao fundo. Eu estou aqui a utilizar muitas coisas, muitos conhecimentos que eu já tenho de perspectiva. Isso terá de ficar para uma lição posterior, porque não cabia neste tipo de demonstração agora. Porque, de momento, a ideia aqui é mesmo pegar nas pontas que vêm básicas com o Photoshop e tentar criar, pelo menos neste primeiro thumbnail, a base para aquilo que será uma ilustração final depois, e depois eu logo passarei a explicar mais em detalhe o que é que se poderá fazer com isto. Vocês veem o ecrã dividido em seis quadradinhos, 6 retângulos. Cada retângulo tem à volta de 2000 pixels, mais ou menos, portanto a largura desta imagem na totalidade tem 4000, um pouco mais. Podem fazer retângulos mais pequeninos, podem fazer maiores. 2000 pixels para mim está bom, mas podem fazer com 1500 se for preciso. E até mais pequenos, porque se fizerem retângulos mais pequenos é mais fácil pintar, principalmente para quem está a começar agora. Por outro lado, se fizerem retângulos muito pequenos, depois para expandir a imagem mais adiante, que é uma coisa que eu irei explicar e depois noutra lição talvez, tornam-se mais difíceis. Portanto, eu sugiro que tentem fazer algo entre o 1500 e o 2000 e qualquer coisa entre cada quadrado. Se o vosso computador estiver muito lento, então façam retângulos pequeninos, sei lá, pequeninos, digo, não menos de 1200, porque a partir daí já se torna muito difícil até para desenharem estes esboços bem básicos. O que estão a ver aqui no ecrã agora sou eu a tentar a fazer uma coisa que não se deve, que é, já estava entusiasmado, já tinha uma ideia mais ou menos do que é que estava a ver no ecrã, já pensava que isto seria uma espécie de floresta, uma coisa do género, e estava a tentar já colocar alguns pormenores, porque é uma coisa que eu tenho a tendência de fazer, porque eu gosto muito de pormenorizar os meus desenhos, e tinha a tendência de começar logo a desenhar com detalhes, o que é péssimo. Entretanto paguei, porque voltei novamente àquilo, vi-me uma luz e resolvi voltar então ao claro escuro, à definição de luz e de sombra e de tonalidade, porque é mesmo por aqui que tem que se começar. Nada de colocar em pormenores. Por muito que tenham a tentação de o fazer, não percam muito tempo em pormenores. O que eu estou a fazer aqui, o que acabaram de ver, sou eu a detalhar um bocado do chão também para definir mais ou menos onde é que serão as pequenas manchas de luz que serão aparecer no futuro. Como já tinha pensado que isto seria mais ou menos numa floresta, eu não tinha ideia nenhuma quando comecei a fazer este desenho,
Mas aqui neste ponto, como estão a ver, já estou aqui a planear umas árvores, pelo menos, e estou a tentar definir, não propriamente a forma, mas a sombra, porque, mais uma vez, volto a dizer, o que é importante aqui é a definição de luz, o contraste e a definição de vários campos através da luz, da sombra e do brilho. Neste momento sou eu a colocar mais umas árvorezinhas para dar a escala. Porque isto de fazer paisagens enormes não é muito difícil. Há quem diga até que é das coisas mais fáceis de fazer em ilustração é criar paisagens épicas, gigantescas, porque é uma questão de definir as primeiras formas, como eu fiz, 3 grandes planos, um plano aproximado, um plano do meio e um plano de fundo. Neste caso, o plano do meio está um bocado já ainda misturado com o plano de fundo, porque eu estava a tentar definir mais ou menos o tipo de ambiente que queria criar e ainda não sabia bem o que é que havia de fazer com esta imagem. Porque eu raramente faço ideia do que é que eu quero fazer com uma imagem quando começo, não faço mesmo a mínima ideia. E uma das vantagens deste tipo de abordagem, de fazermos estes thumbnails apenas com os brushes básicos do Photoshop, é também criar formas um bocado ao calhas, inicialmente, que é para a nossa imaginação funcionar como quando olhamos para as nuvens. Normalmente vemos formas e imaginamos coisas quando olhamos para uma nuvem. Aqui a ideia básica neste tipo de esboços iniciais é criarmos as nossas próprias formas abstratas, sem sabermos a mínima ideia do que estamos a fazer com elas, que é para depois algo nos surge na nossa mente e então se calhar aparece-nos de repente uma paisagem, porque foi o que me aconteceu agora aqui comigo também, porque neste momento eu já sei mais ou menos o que é que eu queria fazer com esta paisagem. Inicialmente eu tinha uma ideia de fazer qualquer coisa com o capuchinho vermelho, isto era suposto ser um bosque, e incluir até o personagem do capuchinho vermelho a saltar ou algo assim, com o lobo atrás de uma árvore, uma coisa do género. Mas, entretanto, como o objetivo deste tutorial é mais mostrar a técnica da paisagem, acabei por, aqui nesta altura, já deixar também os personagens de parte, que nem sequer é uma coisa que eu gosto de desenhar. O que eu gosto de desenhar são mesmo ambientes. E as perguntas que têm surgido também de muita gente que me tem questionado sobre como é que se cria este tipo de paisagens têm mais a ver com os ambientes e perspectiva e esse tipo de situações. Especialmente agora que tenho dado algumas palestras em liceus e em escolas, muitas das perguntas que têm surgido têm a ver um bocado com isso, que é como se começa, porque a grande dificuldade destas coisas normalmente nem sequer é o pormenorizar dos desenhos, toda a gente sabe desenhar triângulos, bolas, quadrados, e os pormenores não são mais do que isso, são triângulos, bolas, quadrados, esferas, mas apenas colocadas no sítio certo. Começar é que é difícil, porque, mais uma vez volto a dizer, não se preocupem muito com os detalhes que vocês estão aqui a ver neste caso. Podem parecer pormenores já muito avançados, mas não são apenas aqueles risquinhos ali muito brilhantes no centro, mesmo brancos. Nesta altura eu pensei que aquilo poderia ser ali um bocado de um rio e resolvi sinalizar logo um bocadinho melhor. E é um bocado essa a ideia que eu espero que esteja a transmitir com a imagem. Porque, volto a dizer, o que me têm perguntado normalmente é como é que se começa. E para quem nunca desenhou, o pessoal mais novo, o pessoal está agora no liceu, o pessoal está agora a começar a desenhar, é muito difícil começarem vejamos, tentando copiar se calhar alguma coisa que já existe, tem um problema, que é vocês podem estar a copiar algo e criam um vício que depois é difícil de sair. É por isso que acontece, vocês devem ter encontrado já muitas vezes colegas ou até muita gente que tem desenhos espetaculares, mas depois acaba por desenhar sempre o mesmo, principalmente pessoal que desenha super-heróis e não sei o quê. Normalmente, claro que há exceções, e há pessoal brilhante, não é? Mas quem não sabe desenhar e quem quer começar agora a fazer este tipo de trabalhos, normalmente se tentar copiar a fazer aqueles os chamados fun drawings, fun illustrations, em que desenham X-Men, desenham aquilo que gostam, podem se tornar muito bons a fazer aquilo, mas depois acaba por não ser mais do que estarem a copiar o estilo de outra pessoa. E o que se pretende aqui neste tipo de pinturas, deste tipo de thumbnails, é precisamente afastar-nos um bocado da imitação ou do plágio ou da colagem ao estilo de uma pessoa que já existe e vocês tentarem criar o vosso próprio estilo logo de raiz. E quanto mais cedo começarem a fazê-lo, melhor. Portanto, o que vocês estão aqui a ver agora nesta fase, eu já decidi mais ou menos, como podem ver, isto já tem uma paisagem mais ou menos composta. Aquilo que lhes parecem pormenores a vocês, na realidade, se repararem bem, não há aqui nenhum pormenor, é tudo de definições de luz. Volto a dizer aqui estes risquinhos brancos e tudo sou eu a tentar perceber de onde é que entra a luz, o que é que poderá ser da luz.
aquilo que era para ser uma árvore no início, no meio da ilustração, acabou por ser assim uma espécie de torre, um castelo, com uma ponte, algo do género, que eu ainda não sabia bem o que é que havia de fazer. E por acaso também encalhei um bocado ali. Esta imagem que quanto a mim não resultou particularmente bem, mas serve perfeitamente para mostrar aquilo que eu estou a tentar dizer. Uma coisa muito útil quando se está a fazer este tipo de esboços é isto que eu estou a fazer agora, que é pegar na imagem e cortá-la e voltá-la ao contrário. Voltar da direita para a esquerda. Isto porque, se vocês tiverem alguns erros de perspectiva realmente gravíssimos, podem corrigi-los e podem reparar mais neles quando invertem a imagem. O que é uma técnica excelente que se utiliza muito para isto, e às vezes até conseguem ver um desenho novo. Foi como aconteceu agora aqui. Eu percebi que o meu desenho poderia ter outro tipo de abordagem e resolvi voltar, rodar, cortá-lo de outra forma, e estou agora aqui a tentar reconstruir a partir dos bocados que eu cortei. Como podem ver, o desenho foi todo feito numa única camada, num único layer de Photoshop. Nos esboços, eu não recomendo mais que trabalhem talvez em 3, 4 camadas no máximo. Uma se calhar para o primeiro plano, para o segundo plano, e outra para o terceiro plano. E talvez uma para o céu, ou qualquer coisa do género. Eu já não uso praticamente camadas nenhumas, porque uma pessoa habitua-se. E tento fazer tudo num único plano, num único layer. De modo a que depois, se eu quiser inverter, não me engano, não seja mais fácil inverter uma única imagem pintada do que propriamente 4 ou 5 layers ao mesmo tempo, que depois tem que os selecionar à parte e uma pessoa acaba por se distrair. Assim é mais rápido, até porque este tipo de esboços pretende-se orgânicos, é pintar sem pensar. Não é deixar os acidentes acontecerem, porque aquilo que dá mais dinâmica, mais interesse a uma paisagem, não é... Muitas das paisagens que vocês veem em grandes ilustrações, grande parte delas nem sequer foram planeadas originalmente como aparecem no final. Porque uma das coisas mais úteis que existe neste tipo de processos é mesmo os acidentes que acontecem. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia que esta colina iria estar agora nesta posição, e acontece muito este tipo de coisa. Eu inverti a imagem e de repente vi outro tipo de enquadramento. E nada foi planeado, entretanto agora estou a tentar, não é corrigir, é dar a continuidade ao espaço, de forma a que o próprio enquadramento não esteja estragado. Como podem ver, em termos de luminosidade, eu agora trabalho cada plano com o tipo com a tonalidade correspondente. Uma coisa muito importante também, quando vocês querem começar a pintar, é se virem ali em cima, onde é que diz Opacity, lá em cima ao canto superior esquerdo, eu tenho a opacidade neste momento a 87, que é mais para preencher aqueles espaços por cima daquilo que já lá estava. Mas eu comecei o desenho com a opacidade aí a 42, 43, isto porque o vosso pincel, o vosso brush, fica semi-transparente e permite-lhes escrever por cima. Não tentem fazer este tipo de desenhos ou este tipo de esboços com a opacidade no máximo, porque é quase como estar a pintar com tinta de parede, acrílico sólido, e isso com acrílico sólido não dá aquele dinamismo orgânico de vocês verem o que é que está por baixo à medida que estão a pintar, e é muito mais útil fazer isto com uma opacidade semi-transparente que lhes permite então criar logo automaticamente os vários planos, às vezes mesmo só apenas com 2 ou 3 traços. Aqui nesta fase estou a detalhar já. Detalhar não é bem o termo. Lá está, isto está num tamanho muito pequenino e o olho engana. Se eu ampliasse isto para o tamanho correto em que a imagem final irá ficar, como disse, esta imagem está feita mais ou menos a 2000 pixels, 2400, mas o tamanho verdadeiro com que irei pintá-la no final será de 5000 pixels. No meu caso o computador aguenta, que é um Macintosh, um iMac, mas depende da vossa potência do PC que tiverem, nem sempre poderão expandir uma imagem por um tamanho tão grande. Normalmente num PC normal, num portátil, se fizerem um desenho a 3000 pixels já dá perfeitamente e conseguem fazer uma coisa mais ou menos semelhante. No meu caso, o objetivo final com este desenho são 5000 pixels de largura, e se eu ampliasse esta imagem agora para 5000 pixels, seria uma coisa enorme.
E vocês veriam que isto que lhes parece pormenores não são pormenores, porque quando ampliada para 5000 pixels nota-se perfeitamente que são apenas pontos de luz. Agora estou aqui a renomear um novo layer. Isto, nós podemos criar pastas e meter os layers que nós já temos, arrastando-os, clicando, deixando o dedo lá e arrastando para cima de cada pasta, porque este primeiro esboço está completo. E vou passar então ao segundo, que será uma técnica completamente diferente. Esta aqui é a técnica que eu uso mais atualmente, porque esta forma é muito simples, basta apenas pinceladas, como podem ver, só com os pincéis mais básicos do Photoshop, e através da luz e das sombras e das formas consegue-se criar paisagens de uma forma simples e que resultam, quando ampliadas depois, é que o trabalho realmente começa. Entretanto, aqui estou a utilizar uma tática também que é muito boa no Photoshop, que é... Vamos ver se eu consigo encontrar aqui para a frente, que ainda não chegou àquela parte, que é de aprofundar, dar mais profundidade à própria, que é isto que eu estou a fazer agora, só que foi com um material cinzento. Um dos brushes do Photoshop é uma espécie de névoa, permite criar uma névoa em cima do desenho, e ao criar essa névoa, como podem ver, dá automaticamente profundidade àquilo que está lá mais para trás. Ou seja, desfoca. É como acontece na vida real. Se vocês olharem ao longe, há sempre uma neblina que vai tornando menos nítido cada vez mais uma paisagem. E é isso que se pretende fazer aqui também. Mas aqui também, isto também é cedo demais para fazer isto aqui. Eu só fiz para demonstrar como podem aprofundar um bocadinho uma paisagem. É o que eu estou aqui a fazer ainda também. Como podem ver, agora dá-se este pequeno desfoque e ela já passou lá mais para o fundo. Porque uma coisa para a paisagem funcionar, vocês têm que escolher qual é que será o objetivo da paisagem. No meu caso aqui era mostrar aquilo que está no centro. E um pouco da árvore em primeiro plano aqui, que é para também dar profundidade. Porque tudo o resto são acessórios, são coisas que nem precisam de detalhar. E no meu caso, puxei-os para trás com aquele tipo de névoa. Isto aqui é só apenas um retoque. Eu até estou a dar aqui este tipo de pormenores que nem precisava, porque, como eu disse, esta imagem é para ser ampliada para 5000 pixels e depois realmente começada a ser pormenorizada. Mas este aqui que eu fiz foi só mesmo para vocês terem uma ideia. Agora passamos ao segundo método. Isto aqui, cada thumbnail, são vários métodos de fazer as ilustrações, porque muita gente pensa que só há uma maneira de os fazer. Eu tenho aqui 6 métodos de fazer neste vídeo, mas há pelo menos mais 2 ou 3 ainda, além destes 6, que resultam. Estes aqui são os que eu mais gosto de fazer. E este segundo método é aquele mais tradicional, que é aquele desenho com linhas, que é o que toda a gente faz. Porque em relação ao primeiro thumbnail, raramente as pessoas, principalmente quem começa agora a pintar, se lembra de o fazer com formas e brilhos e luz logo de início. As pessoas vão todas para o desenho tradicional, que é o que vai acontecer aqui neste método 2, que para mim neste momento é já o método menos interessante e é o mais restritivo até, porque ao estarmos a desenhar com a linha tradicional, estamos logo a restringir às formas que nós criamos logo de início. Enquanto que no primeiro thumbnail, que foi todo feito com silhuetas e shapes e brilhos e sombras, há muito mais liberdade criativa. Neste caso agora aqui, é tudo com linhas, como eu fiz o meu último tutorial sobre o desenho marciano, que devem ter visto, está no YouTube também. É a mesma técnica, que eu vou mostrar aqui como é que se faz. Essencialmente é o desenho tradicional. E também não há muito para dizer sobre ele. Portanto, eu já não gosto de fazer isto assim. Não aconselho ninguém a começar com este tipo de... Principalmente o pessoal que está agora a começar. Se já souber desenhar, pronto, já a um nível que seja minimamente não tão iniciante assim, podem experimentar. Ou se já têm um desenho em mente concretamente, que sabem realmente o que é que querem fazer, podem experimentar a desenhar assim, desta forma tradicional. Isto aqui não é mais do que o esboço típico do costume, que é já defino o que é que está na paisagem e depois, pronto, vou dando cor, vou dando sombras, como se faz, como toda a gente imagina que um desenho é para ser feito. Inclusive muita gente pensa que é a única maneira de fazer em digital também, tal como eu pensei durante séculos, que levei anos a desenhar assim,
e nunca conseguia obter os efeitos que eu via as outras pessoas conseguirem obter, porque precisamente elas começavam com aquilo que vê no exemplo do thumbnail número 1 que acabamos de fazer há pouco. E este aqui é mesmo o típico desenho tradicional. Eu aqui tentei fazer mais ou menos um desenho parecido ao outro, só para efeitos de demonstração, para verem a diferença na técnica e no estilo, naquilo que sai no fim. Este desenho não está particularmente bem feito, não, a perspectiva não está propriamente interessante, tem inúmeras falhas também. Está desinteressante, está muito pouco. Mas o objetivo foi mesmo mostrar-lhes a comparação entre o tipo de esboço mais, não diria profissional, mas mais livre, se calhar, com os shapes e as formas do exemplo primeiro, e isto que se pode fazer aqui de forma mais tradicional. Eu agora vou tentar mesmo. Vão ver a diferença e depois em termos de cor, quando eu aplicar a cor, o que é que eu quero dizer e como é que mostram-se os vários tipos de técnicas neste caso. Isto é o típico desenho. Começa-se por uma coisa menos elaborada, e agora estou a tentar definir melhor as linhas, porque são linhas que eu mais tarde irei pintar e sombrear, tal como se faz normalmente. Este segundo método tem uma grande desvantagem em relação ao primeiro, para aqueles para aquele pessoal que começa agora a desenhar ou que não tem grandes bases. E essa grande desvantagem tem a ver porque tudo é feito aqui com linhas no estilo tradicional, e todos os vossos pequenos erros, todas as vossas pequenas inseguranças, todos os vossos pequenos todas as vossas pequenas faltas de conhecimento, nomeadamente ao nível de perspectiva, quem tenta fazer um esboço inicial assim, neste estilo tradicional de linha, corre o risco de mostrar, de evidenciar imediatamente, e às vezes até sem maneira de corrigir, de uma forma mais simples ou menos complicada, demonstra todos os vossos erros, todas as vossas inseguranças, todas as vossas faltas de conhecimento, todas as vossas os vossos encalhes. Isto porquê? Porque se vocês estão o primeiro método, com as formas e os shapes, tem a vantagem de esconder, de certa forma, até para o pessoal que não percebe nada de perspectiva, se calhar, como aquilo privilegia um bocado o calhas, fazer uma ilustração ao calhas, privilegia os tais acidentes que eu digo que são excelentes normalmente, a vossa falta de conhecimentos de perspectiva acaba por ser disfarçada no primeiro thumbnail, porque às vezes fazem uma forma, uma silhueta que até resulta bem, porque está mais suave do que aquela outra silhueta que já fizeram antes, que está em primeiro plano, e de repente vocês já têm ali uma perspectiva criada automaticamente, que aqui neste tipo de traço tem que ser visualizada através das linhas exatas. Portanto, se vocês criam aqui uma perspectiva mal desenhada, no sentido tradicional em que se nota perfeitamente os riscos mal desenhados dessa perspectiva, estão bem arranjados, porque depois, para corrigir, especialmente se continuarem a tentar corrigir com este método aqui, a coisa está praticamente fechada, e é muito mais difícil de corrigir do que corrigir qualquer coisa no método anterior. Isto porque este método aqui é mais é um bocado um livro de colorir. Vocês o que estão a fazer aqui neste método inicialmente é as linhas, as típicas linhas que vocês veem nos livros para pintar, que depois serão preenchidas neste caso com sombras, com tonalidades também, daí nunca se escapam, porque a base é sempre a mesma, mas depois mais tarde com cor. Ora, se já têm as linhas desenhadas, já têm o vosso desenho praticamente completo em termos de criação, em termos de visualização. E isso pode ser péssimo, porque a vossa primeira visualização raramente é aquela que faz o desenho funcionar melhor. Como vocês viram no primeiro exemplo, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer quando comecei o desenho. E o facto de trabalhar com formas e luzes permitiu-me aquela tática de imaginar formas como se vê nas nuvens, como já disse. E essa tática é excelente. Essa tática praticamente não existe neste segundo exemplo.
Porque este segundo exemplo já é feito para aquelas pessoas que praticamente já sabem o que é que querem fazer e têm conhecimentos de perspectiva para o fazer e sabem como fazer a renderização de uma paisagem como esta. Portanto, uma pessoa que começa agora, neste caso aqui funcionou bem. Isto não é propriamente um melhor desenho, e muito pelo contrário, isto tem falhas que nunca mais acaba. Como já disse, é um desenho até bastante aborrecido. Mas aqui funcionou melhor porque como estava a tentar reproduzir um bocado o que estava feito no primeiro exemplo, eu já sabia mais ou menos o que eu ia desenhar, e portanto risquei-me, lá está, tornou-se mais fácil desenhar logo com linhas tradicionais. Por isso, mas se vocês não tiverem a mínima ideia do que querem fazer, começar com linhas tradicionais é terrível, porque a linha é uma prisão. Portanto, eu só recomendo que tentem fazer um esboço inicial deste estilo quando vocês já têm mais ou menos muito bem definida na vossa imaginação o tipo de paisagem. Porque, por exemplo, este tipo de método para personagens é bastante bom. Se calhar até é melhor que o primeiro. Porque permite definir então as características do personagem, mas lá está, vocês têm que ter os conhecimentos técnicos de corpo humano ou de fisionomia ou de anatomia. E se tiverem esses conhecimentos, então este tipo de linha, de esboço em linha, para personagens é o ideal. Eu também normalmente começo os personagens desenhando-os tradicionalmente como está aqui. Eu pessoalmente acho mais fácil do que fazendo em relação ao primeiro exemplo. Agora, para paisagens, se vocês não fazem a mínima ideia do que é que querem desenhar, eu não recomendo que comecem a desenhar por linhas. Porque vão ficar imediatamente com a imaginação completamente prisioneira daquilo que estão a desenhar e acabam por perder a coragem de apagar, ainda tem mais essa, ou pintam realmente por cima com formas opacas, o que estraga um bocado o esboço, ou então têm que apagar no método tradicional, ir lá com borrachinha digital, neste caso, e apagar e voltar a desenhar, e apagar e voltar a desenhar, e isso é horrível porque faz-lhes perder imenso tempo, faz-lhes cansar o cérebro, porque vocês têm umas quantas horas de criatividade para produzirem este tipo de esboços, porque normalmente isto em termos de atividade cerebral para este tipo de imagens, uma pessoa comum, já mais ou menos habituada também a desenhar de certa forma, tem entre 3 a 4 horas diárias, e mesmo assim já é muito, de criatividade para dar. Por isso, uma das coisas interessantes nesta divisão de thumbnails, de fazer 6 ao mesmo tempo, é precisamente para em 3 ou 4 horas conseguir preencher estes 6 quadros já com desenhos que depois é só ampliá-los e começar a pormenorizar, onde não tem que cansar o cérebro a imaginar, a detalhar, porque o detalhar não cansa. O que cansa é criar a luz, as formas e principalmente aquilo que se quer colocar na imagem. Por isso, se vocês fizerem um desenho, partirem logo para um esboço desenhado, como eu estou a fazer aqui neste segundo exemplo, vocês correm o risco, especialmente se não tiverem prática nisto ou não saberem já o que é que querem fazer logo à imagem, logo do início, correm o risco de perder umas 3 ou 4 horas a apagar pormenores, a voltar a desenhar, a apagar, a desenhar outra vez, e depois está mal, e depois está bem, e depois não gostam da luz, e depois... Pronto, é péssimo. E passam 3 ou 4 horas num único desenho, quando podia ter utilizado essas 3 ou 4 horas para desenhar 6. Neste caso aqui, deste meu exemplo, deste meu tutorial, os 6 foram feitos, cada pintura demorou mais ou menos 28 minutos a fazer. Este método 3 levou um bocadinho mais, levou à volta de 40. E este aqui é feito num método completamente radical, que este método para mim mudou um bocado a maneira como eu pinto paisagens, que é a partir de fotografia, mas não da maneira como vocês pensam. Há aquele mito de que o Photoshop faz tudo, que a gente mete umas fotografias e tal, e a coisa depois aparece feita. Ora, este método contradiz um bocado isso, porque não só vamos usar fotografias, mas nós vamos destruir as fotografias, misturar fotografias e conseguir uma pintura mesmo assim. Portanto, isto se calhar vai surpreender muita gente que não conheça o método, e especialmente aqueles que acham que o Photoshop faz tudo. Vamos então usar fotografias e vamos ver o que acontece. Vamos usar fotografias, mas como já disse, não da forma que as pessoas estão à espera.
As fotografias aqui são usadas essencialmente para uma coisa muito importante, que é, da mesma forma que definiram o claro-escuro no thumbnail inicial, no primeiro de todos, aqui as fotografias vão ser usadas para se definir uma palete de cor logo à partida. Ou seja, vou fazer um esboço que não utiliza a abordagem do claro-escuro logo de imediato, mas vou fazer um esboço criando formas e luz e brilhos logo a partir de... tirando essas formas, essa luz e esses brilhos do tipo de iluminação que está presente nas fotografias que eu vou usar nas minhas próprias texturas. Vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer. Se calhar muita gente vai ficar um bocado baralhada. Portanto, pega-se numa fotografia qualquer, não interessa o quê. Se vocês querem desenhar, eu neste momento também não faço a mínima ideia do que é que vou desenhar, mais uma vez, eu não faço ideia de que paisagem que vai sair daqui. Isto é completamente ao calhas e é um dos melhores métodos que vocês podem arranjar. Não pensem demasiado na pintura que querem fazer, porque às vezes uma pessoa, não tenho inspiração, fica aqui 3 horas a olhar para a tela vazia e não consigo fazer nada. Se calhar, se ficarem a olhar para a tela vazia, não conseguem mesmo fazer nada. E a inspiração não é uma coisa que vem. A inspiração fabrica-se. E este método de pegarem fotografias completamente ao calhas, lá está, é aquele método, mais uma vez, de olhar para as nuvens e imaginar coisas que não estão lá. Tal como funcionou a partir das silhuetas iniciais do primeiro exemplo, também funciona aqui de uma forma completamente diferente em relação a esta aplicação de fotografias. Como podem ver, isto é de doidos. Muita gente está aqui a olhar para o ecrã e está completamente baralhada em relação àquilo que eu estou aqui a fazer. Eu neste momento, nesta fase, também não faço ideia o que é que irá sair daqui. Estou apenas a tentar encontrar algum conjunto de tonalidades e de cores que normalmente gosto de usar e que, pronto, é só para tentar perceber que tipo de cor é que poderia usar neste tipo de paisagem. Isto é com a função de cut, depois de paste. Isto aqui é a função do warp, que é uma função de Photoshop que está no Edit Transform Warp, ou então se com o botão direito em cima da imagem também aparece. Aqui é o cut. Estou apenas a posicionar agora as fotografias. E lá está, agora vou começar a pintura. Ou seja, agora vou tentar tirar alguma coisa deste caos. Eu aqui comecei logo. Esta forma escura deu-me uma ajuda boa porque eu pensei logo, isto poderá ser ou uma árvore ou uma coisa qualquer, porque já que os desenhos anteriores tinham sido feitos em bosques, pensei que talvez pudesse seguir mais ou menos o mesmo tipo de pintura. Mas aqui limitei-me, então estou completamente ao calhas, não faço ideia do que é que vai sair daqui. Estou já à procura de uma luz, como podem ver, embora não tenha assim grande lógica ainda. Isto aqui inicialmente pensei fazer uma colina com um ribeiro ou algo do género. Isto sou eu completamente sem fazer a mínima ideia do que é que estou aqui a fazer. Estou a tentar apenas encontrar uma forma para começar a ver qualquer coisa no meu próprio desenho. Porque como não fiz esboço, não fiz nenhum desenho, não estou a trabalhar com silhuetas tradicionais, estou a tentar puxar uma cor e partir a partir daí. Aqui, neste momento, eu já estava aqui a pensar como o azul lá ao fundo lembrou-me imediatamente o céu, também porque ele partiu de uma fotografia de céu azul. Achei que de repente visualizei aqui aquilo que iria ser uma casa no bosque, uma coisa qualquer, assim perdida num sítio qualquer. A forma como estes pilares estão aqui construídos também, de repente começou-me a dar-me a ideia que a perspectiva não podia ser propriamente uma perspectiva normal. Iria ser uma daquelas perspectivas distorcidas que não são fáceis de fazer. Também não recomendo a ninguém que tente fazer uma coisa neste estilo em termos de perspectiva, mesmo tentando usar esta técnica, porque nem sempre resulta e é preciso muito treino para conseguir este tipo de perspectivas distorcidas. No meu caso, eu como estou bastante habituado a trabalhar em perspectiva e sem rede, já sabia perfeitamente, nesta altura já sabia que eu estava aqui a ver. E como vocês podem estar se calhar também já a perceber, já está aqui qualquer coisa a surgir que partiu exatamente apenas de puxar as cores que já estão
naquelas fotografias base. Portanto, eu agora não estou a fazer mais do que tentar refinar o desenho e tentar definir, neste caso ainda, as primeiras silhuetas, mas em cor. E também já estou a tentar dar um bocado de luz. Porque o desenho, lembra-se, o desenho é a silhueta e sombras e luz, não é mais do que isso. Os pormenores são coisas, como eu disse, que irão aparecer no final. Portanto, não tentem fazer pormenores nesta fase. Esta fase é completamente, neste caso aqui já não é propriamente ao calhas, porque eu já tenho na imaginação as formas que eu estou aqui a ver e já sei mais ou menos o que eu quero fazer. A ideia aqui seria uma pontezinha, um caminho, uma coisa tipo Feiticeiro de Oz, em direção àquela casa lá no fundo, que está construída numa ravina ou com uma pequena cascata atrás dela. E neste momento não estou a fazer mais do que usar a cor que lá está e tentar já definir aqui uma coisa mais consistente, ainda sem saber bem o que é que se isto irá funcionar, se não irá funcionar. Porque outra coisa é assim, eu não tenho medo de testar. Normalmente, um dos grandes... Aquilo que faz muitas pessoas encalharem, e inclusive eu encalhei durante anos neste tipo de pintura digital porque estava a tentar trabalhar como trabalhava antigamente, na forma mais tradicional, e eu tentava salvar um desenho durante tentativas, horas a fio às vezes. Às vezes desenhos que, lá está, a base estava errada, a luz e a sombra estavam mal definidas do início, mas eu tentava salvá-los. O digital, uma coisa interessante é assim, se vocês estiverem aqui a experimentar este tipo de paisagem, se ela não funcionar aí nos primeiros 20 minutos, talvez, meia hora, em vez de tentarem perder mais umas 2 ou 3 horas a tentar salvá-la, apaguem e comecem de novo. Porque começar de novo dá-lhes uma nova visão e às vezes traz novas ideias. Portanto, não tenham medo de perder tempo a fazer um desenho durante meia hora ou coisa do género e depois deitar fora, porque normalmente é muito mais produtivo deitar fora um desenho e começar outro de novo a seguir, que se calhar irá resultar muito melhor, e fazer isso durante 3 ou 4 ou 5 horas, deitar fora uns 5 ou 6 desenhos, do que tentar corrigir um durante 3, 4 horas e ele não funciona depois no final. No meu caso aqui, eu já passei um bocado na fase deste desenho em que vocês estão a ver aqui, eu já tinha a certeza que o desenho até iria começar a resultar. Porque a partir do momento em que meti os primeiros shapes, as primeiras formas, as primeiras silhuetas, e agora apliquei os primeiros brilhos, comecei a perceber que a coisa iria resultar, apesar da perspectiva ser algo maluca, muito cartúnica. Eu pensei que a coisa iria resultar bem, porque as primeiras luzes ali aplicadas do lado da casa e nas vigas, a coisa funcionou. Uma coisa muito importante então, quando estiverem a fazer este tipo de detalhe, ou este tipo de iluminação, lá está, voltamos à mesma, é assim, vocês têm que ter muito cuidado com a luz e com a sombra. Neste caso aqui eu não tive o benefício de começar a partir do preto e branco, que é mais fácil aprenderem a trabalhar a partir do preto e branco. A minha sugestão é que não se metam na cor antes de dominarem muito bem aquilo que eu mostrei no primeiro thumbnail de todos, no número 1. Trabalhem no preto e branco. A cor que eu estou a mostrar agora aqui já é uma fase mais avançada. Esta parece ser o método mais simples, que vocês dizem, isto pega-se na fotografia e tal, é só puxar umas coisas, a cor e tal, e já está feito. Não se enganem, este método é capaz até de ser o mais difícil de todos. Para quem está a começar. Porque para vocês conseguirem fazer este método resultar, vocês têm que perceber minimamente de luz. Saber de onde é que vem a luz, como é que se projeta a luz, onde é que bate, onde é que reflete. Porque se vocês tentarem fazer este tipo de ilustração puxando a cor logo a partir de fotografias, se vocês não tiverem o mínimo conhecimento de perspectiva e da forma como a luz interage nessa perspectiva, garanto-lhes que vocês vão fracassar redondamente a tentar fazer o que eu estou a fazer aqui. Por isso, o que eu digo a toda a gente, foi aquilo para onde é que eu comecei também, pratiquem até a exaustão, façam milhares se for preciso, de thumbnails a preto e branco em cinza, como está no primeiro exemplo. Porque este aqui, a grande complicação deste thumbnail aqui é que, ao mesmo tempo que eu estou a pintar com uma cor que extraí da paisagem, da fotografia inicial,
eu já tenho que estar a pintar, tenho que estar a pensar logo em termos de cor, em termos de palete, e também tenho que estar a pensar automaticamente em termos de luz e sombra. O que é difícil, porque aplicar luz e sombra em cima de uma tonalidade de cor é diferente de aplicar luz e sombra em cima de um thumbnail preto e branco. Porque depois a cor por cima vai dar uma vida completamente diferente e vocês vão perceber isso quando eu pintar os primeiros desenhos que estão em cima e que ainda não mexi neles porque queria mostrar primeiro como é que funciona aqui em termos de cor. Por isso, é praticar ao máximo o primeiro. Claro que, obviamente, há aqui coisas que eu não falei, eu não demonstrei, mas terei que ficar para outra aula posterior, ou tutorial. Se vocês não têm uma base, pelo menos de perspectiva, assim, vai ser muito difícil vocês conseguirem chegar a algum lado em termos de paisagem. Porque a perspectiva é tudo. Luz e perspectiva são as coisas mais importantes aqui. Por isso recomendo que... Eu irei fazer um tutorial mais à frente sobre perspectiva, mas não dava para demonstrar neste aqui. Porque este tutorial é o parte do princípio que quem está a ver isto, apesar de estar, se calhar, até a começar no digital, já é pessoal que tem um mínimo conhecimento de perspectiva. Portanto, sabem por que razão é que eu fiz aqueles pontos de fuga no fundo, por que razão é que a estrada está de um lado para o outro e vai funil lá para o fundo, por que razão é que eu estou a meter estas árvores de vários tamanhos, em relação... Porque é que as árvores não estão a ser colocadas ao calhas, estão a ser pensadas com um tamanho concreto. Não são bolinhas ou calhas. A árvore grande aqui que eu estou a detalhar tem uma razão de ser. Foi para criar um bocado o plano do meio, que é o que faltava nesta paisagem. Do lado esquerdo. Por isso, vocês tentem encontrar algumas bases. Existem imensos tutorials na net sobre perspectiva também, no YouTube. Eu iria fazer uns mais tarde. Mas lá está. Para quem está mesmo a começar do zero, imaginemos que vocês praticamente não têm experiência nenhuma de desenho, raramente desenharam e de repente interessam-se por desenho e querem aprender. Vocês comecem pelo primeiro. Pode parecer uma grande seca estar ali horas a desenhar a preto e branco. A maior parte do pessoal quer saltar logo para a cor porque acha que a cor vai dar vida e vai salvar o desenho. Não vai salvar o vosso desenho, a cor pode destruir o vosso desenho. Porque a cor não é mais do que a aplicação da luz. E se vocês não aprenderem a praticar a luz, a aplicar a luz no primeiro thumbnail em cinza, vocês não vão saber como misturar a cor aqui neste tipo de exemplo que eu estou a fazer. Porque este tipo de exemplo é um verdadeiro pesadelo para quando não se tem logo uma perspectiva, uma base inicial. Nem sequer é propriamente uma obra-prima das minhas ilustrações dos últimos tempos, mas nesta altura já me estava a dar um grande gozo de desenhar isto, porque já tinha, lá está, as formas já estão definidas e eu já sabia mais ou menos o que é que estava aqui a fazer. Agora estou a tentar aprofundar, a mandar para trás com aquele brush da névoa e deixar um bocado a casa em destaque e o caminho, que são essencialmente os dois motivos principais. A vedação, o caminho e a casa. Os secundários são as arvorezinhas, o arbusto logo aqui em primeiro plano, a casa com a janela que eu pus agora ali também à direita, e entre terciário, sei que isto existe, é o que está em terceiro plano, é o céu e aquelas montanhas verdes que sem qualquer pormenor, que também não interessam para nada, são mesmo para dar ambiente. Por isso, lá está, não tentem detalhar as coisas que estão ao fundo. Ao fundo, tal como acontece na realidade, vocês não veem os detalhes quando eles se desvanecem. E quanto mais atmosfera existe, mais a coisa se desvanece. Portanto, pintar não é só desenhar as silhuetas, a luz, o brilho e as sombras e a perspectiva, mas é também a profundidade. E a profundidade pode ser feita através de perspectiva, como pode ser feita através da própria névoa que vocês querem dar à paisagem. Se eu quisesse fazer isto num dia de nevoeiro, pegar nesta imagem e transformá-la toda num dia de nevoeiro, não fazia isso desenhando uma data de nuvens em cima desta imagem. Isso é aquilo que normalmente há tendência logo para o pessoal que começa a desenhar fazer. Vamos meter umas nuvens e pronto. Eu fazia tentando aprofundar a coisa de outra forma, com aquele brush de suavidade.
Bem, vamos então agora passar à parte da aplicação de cor em cima dos thumbnails a preto e branco que estão originalmente ali acima. E o que vocês vão ter que fazer é criar uma camada por cima das camadas a preto e branco que já lá estão. E depois com um dos pincéis, neste caso o mais suave de todos, há vários para escolher, mas depois vocês experimentam, têm que colocar a camada onde estão agora aqui a ver a cor a ser aplicada no modo que diz Multiply, ou então no modo que diz Overlay. Se vocês verem ali a camada dos layers nas tabelazinhas ao lado, reparem ao lado da opacidade, do opacity está neste momento é Multiply. E normalmente quando estão a desenhar de origem ela está na camada normal, no normal mesmo. Portanto, o que vocês têm que fazer para aplicar este tipo de cor que vocês estão a ver no ecrã é criar uma camada transparente por cima, normalíssima, e ajustar dos settings do normal para o multiply, ou então para um que gostem. Neste caso, um que funciona sempre bem é o multiply, outro que funciona bem é o overlay, e outro que funciona bem será o soft light. Isso vai permitir que vocês consigam pintar da forma que estão a ver no ecrã, como se fosse por cima de papel de seda. E é assim que nós aplicamos então os tons de cor ao preto e branco que nós já fizemos anteriormente, inicialmente. Como estão a ver no ecrã agora, toda a cor está, especialmente nas partes do fundo, onde é que o contraste é menor, está a começar a integrar-se bastante bem com a imagem. As árvores que estão em primeiro plano, como eu deixei-as praticamente em silhueta, é quase impossível colocar uma cor com o layer em multiply ou noutra função que não seja o normal, porque precisamente por causa do contraste elevado. Mas essencialmente o truque é exatamente esse, é criar uma camada, um layer novo, colocá-lo em multiply, tirar do normal, e com o pincel mais suave que vocês tiverem, neste caso aqui é um dos que vem grátis com o Photoshop, começam a aplicar as cores como se fosse normalmente. Se quiserem ir ao Color Picker, escolhem a cor e pintam como estão a ver, que eu estou agora aqui a fazer por cima desta imagem já no segundo thumbnail. Isto neste caso do segundo thumbnail, como foi desenhado tradicionalmente, quando se aplica a cor cria-se aquele efeito quase de aguarela. Eu aqui para as árvores já estou a aplicar também uma das pontas que vem com o Photoshop, que por acaso não sei qual é o número dela, porque no setup original não vem a designação dos números, mas vocês experimentam, também não há muito que enganar, e de qualquer forma qualquer ponta que vocês usem em qualquer uma das ilustrações funciona, porque isto não tem a ver com os brushes, tem a ver com a técnica que usam. Portanto, o pincel é independente do que é que vocês quiserem desenhar, portanto não se preocupem em andarem à procura das pontas mais espetaculares que encontram na internet, porque nisso não vai fazer com que vocês desenhem melhor ou pior. Qualquer ponta que vem com o Photoshop funciona. É uma questão de saberem aplicá-la. Aqui essencialmente o que eu estou a fazer é mesmo, pronto, é pintar por cima, como se fosse em papel vegetal muito transparente, é isso que o Multiply faz, e estou a aplicar então a cor como seria uma pintura perfeitamente normal, como podem ver. Agora, aqui também para a cor se integrar melhor, eu costumo tornar a camada de lápis um bocadinho mais suave, é só reduzir a opacidade. Vão ali ao layer, como viram do lado, e reduzem a opacidade. Se clicarem duas vezes num dos layers, aparece uma segunda caixa que lhes permite reduzir a opacidade mais diretamente, ou então vão lá em cima, mesmo ao canto superior esquerdo, e reduzem, né? Agora passamos ao método 4, porque é o mais conhecido, se calhar muita gente não conhece o nome, mas é o mais usado em cinema desde sempre, que é aquela coisa de pegar numa fotografia já existente e expandir o cenário, ou a paisagem, ou o ambiente dessa fotografia, pintando por cima, que vocês viram, ou se calhar nunca se perceberam, mas sempre foi usado em filmes para expandir as paisagens, porque normalmente, por exemplo, em filmes antigos, como o Tudo o Vento Levou, os 10 Mandamentos, aquele tipo de coisas assim, todas as paisagens do Egito, das grandes pirâmides e daquelas coisas, naquele estilo, não foram construídas em cenário. Construíram uma pequena porta, uma pequena coluna e depois o resto foi todo pintado em cima. E é disto que se trata o made painting, é pegar numa imagem que já existe,
com um bocadinho construído, ou poderá ser uma imagem completa, como no caso que eu vou usar, e depois desenhando e pintando por cima, manipulando a própria imagem, não a fotografia original, não destruindo a fotografia original, não fazendo nada praticamente à fotografia original, mas trabalhando toda a composição de desenho por cima dela. E como vão ver, não é um método fácil, apesar de muita gente pensar que isto é só pegar na fotografia e chegar aqui e adiciona-se umas paisagens, umas árvores, umas rochas. Teoricamente será essa a base, só que o problema é se vocês não saberem pintar as árvores, as rochas e o que quer que seja dentro dessa fotografia, a coisa não vai funcionar, porque vocês precisam saber integrar os elementos que fazem na fotografia com aquilo que lá está. E para isso não é apenas desenhar e pintar de forma normal, é normal para quem está a começar. Tem que conhecer um pouco também sobre luz e conseguir fazer aquilo que fizeram no thumbnail a preto e branco inicial, definir a luz, os brilhos, a tonalidade, conseguir fazer isso logo com cor, que é a coisa mais difícil, que é aquilo que torna este tipo de ilustração bastante difícil para quem está a começar, que é as pessoas não conseguem, toda a gente consegue pintar a cores da forma mais infantil, mas muito pouca gente consegue pegar na cor e diretamente nela criar os brilhos, as sombras e o que for preciso, a opacidade, aquele tipo de coisas. Por isso, mais uma vez, antes de continuar aqui, eu recomendo que treinem bastante. É a primeira versão do thumbnail a preto e branco, porque se vocês dominarem as sombras, os brilhos e as opacidades e terem uma imagem consistente a preto e branco, depois é só pintá-la por cima e conseguem chegar aos níveis que quiserem. Quando já dominarem bem os brilhos e a construção de luz e a perspectiva e a maneira como a luz cai sobre as formas, então já podem passar mais facilmente a este tipo de mate painting, porque, volto a dizer, este parece ser o método mais fácil, parece que é só chegar aqui e espetar umas formas e está a andar, mas não, se vocês tentarem fazê-lo, vão descobrir que se calhar é aquele em que vão ter mais falhanços e vai ser muito frustrante, porque não há nada mais frustrante do que a gente pensar que uma coisa é relativamente simples e depois percebermos que levamos horas e não conseguimos fazer absolutamente nada. E aqui neste caso dos made paintings é onde é que muito provavelmente vocês irão encalhar muito mais vezes. Especialmente se não tiverem praticado, volto a dizer, o primeiro thumbnail a preto e branco. O segundo é indiferente porque, como já disse, tem a ver com o desenho mais tradicional e vocês precisam realmente saber desenhar muito bem para conseguir tirar logo à partida um bom resultado do segundo thumbnail. Mas do primeiro está tudo na prática e na persistência com que vocês aprendem a pintar a luz e a sombra. Porque depois chegam aqui a um made painting como este, no quarto thumbnail que estou agora aqui a pintar, e já terão mais uma noção de como é que poderão integrar as formas dentro da fotografia original. Porque aqui o que importa e a grande dificuldade na integração das formas tem a ver com, lá está, a tal manipulação de luz diretamente com a cor. Eu não estou a pintar por cima de um esboço pré-existente, tal como acontecia no primeiro thumbnail, mas estou a tentar criar, neste caso aqui, apenas formas, silhuetas, sobre as quais depois irei aplicar luz, que é o que eu estou a tentar fazer aqui já um bocado com esta ponta, esta coisa, o que é que isto seja, este arco natural. Porque a luz é que define tudo. Porque se só deixarem isto em silhuetas como está agora, como veem, isto fica muito básico, muito flat e não está integrado dentro da paisagem em si, porque não se mistura com a fotografia. Por isso, está tudo outra vez na luz. Eu volto a repetir isto, é repetir até a exaustão, mas aprendam a dominar a luz e as sombras e vocês conseguem depois saber mais ou menos como utilizá-las numa composição como esta. Se quiserem começar com um mate painting, tentarem um mate painting deste estilo, recomendo algo que seja o pôr do sol, como eu fiz aqui. Isto não foi por acaso, porque se começarem a tentar modificar uma fotografia original à plena luz do dia ou uma coisa que tenha muitos detalhes, será muito mais complicado, porque quem começa a pintar em digital começa por silhuetas. E portanto, se vocês tentarem um mate painting a partir de uma imagem que já seja um pôr do sol, é mais fácil construir silhuetas como eu estou a construir aqui, nomeadamente aquelas montanhas, aqueles picos lá ao longe que já ficaram, quase que parecem que já fazem parte da fotografia original. Outra coisa, eu estou a fazer um mate painting deste tamanho aqui,
Como thumbnail, isto, não se esqueçam que estes thumbnails são todos esboços para depois serem ampliados para tamanhos enormes e então a pintura é que realmente começa. Isto é apenas um esboço inicial. Normalmente nos thumbnails não se faz um made painting como eu estou a fazer, porque isto implica reduzir a imagem da fotografia original e quando esticá-la, então agora novamente para a pintura de tamanho, por exemplo, no meu caso 5000 pixels de largura, a fotografia vai inevitavelmente estar toda desfocada. O que até nem é mau, não é um mau resultado, porque se a fotografia estiver desfocada, o que nós nos interessamos agora neste momento é pegar nos valores de luz e de sombras que já existem na fotografia e então a 5000 pixels ou 3000 pixels, se precisarem, mais tarde, pegar nesses valores e então puxar a fotografia, as luzes e as cores que já existem nessa imagem. Portanto, o facto da imagem estar desfocada em grande, quando forem puxada ao máximo, se calhar também não faz grande diferença, mas normalmente os made paintings começam-se a pintar a partir já de um tamanho considerável, com uma fotografia original e com alta resolução. Mas de qualquer forma, aqui este exemplo eu fiz um made painting pequenininho, só para vocês terem uma ideia de como é que poderá ser feito, e depois em tamanho grande. Portanto, tudo o que vocês estão a ver aqui em pequeno resulta para depois ampliarem, mas normalmente este tipo de made paintings faz-se logo em imagem maior, não é em tamanho de thumbnail. De qualquer forma, o que estão agora aqui a ver sou eu já a tentar meter alguns pormenores, porque eu achei que a coluna estava muito flat, muito vazia, não se integrava bem na paisagem e continuo a achar que é o que falha nesta imagem. Não conseguia integrar bem a coluna como eu queria, eu que não fazia ideia do que havia de fazer com ela. E estes pormenores que vocês veem na coluna em primeiro plano são na realidade um erro, porque se estivessem a ver uma imagem neste mundo, se estivessem num posto de observação deste mundo, aqueles detalhes não seriam vistos com aquele risco todo homogéneo, porque não deixou de ser um efeito de luz e passou a ser um risco em cima de uma textura que não tem nada a ver com a paisagem, de qualquer forma. Eu deixei por agora, mas pronto, não é aquilo que se deve fazer. O que é que haveria mais para dizer aqui sobre o mate painting neste caso? Eu estou a aplicar, pronto, aqui estou a fazer uma pintura tradicional, já com uma opacidade um bocadinho, acho que ainda está reduzida, está a 37%, se não me engano, que é para permitir que camadas por cima de camadas funcionem. Portanto, lá está, agora estou a aplicar a luz, o toque está todo na luz. Um dos erros que os principiantes costumam fazer imenso, ainda esta semana vi um que fez exatamente o mesmo tipo de erro, é quando vocês percebem que os brilhos, aqueles pequenos risquinhos funcionam muito bem para definir certas zonas de uma paisagem, a tendência que a pessoa tem é então começar a meter risquinhos em tudo o que é sítio. E isso é um erro tremendo, porque de repente aquele risquinho que dava aquele brilho especial à imagem passa a ser uma coisa comum e a baralhar completamente o olhar do observador, que é o que aconteceu um bocado nesta viga principal que está em primeiro plano, que tem aquela decoração ali que eu já referi, que eu não gosto, porque a minha intenção se calhar seria perder mais uma meia hora a tentar ali definir o brilho de cada uma daquelas decorações e apenas deixei umas linhas ali em estilo nódulo de madeira. Por isso cuidado com as linhas e cuidado com os brilhos é para serem usados muito, muito suavemente, como podem ver ali debaixo das pontes, na encosta das montanhas, ali na zona das silhuetas, aqueles pequenos toques. O resto agora aqui, eu agora nesta fase estou a tentar esbater um bocado o fundo, que é aquilo que eu já lhes disse no outro thumbnail, que quando querem puxar a imagem para trás, como neste caso está tudo muito no mesmo plano, eu achei que havia aqui planos que mereciam ser afastados. Portanto, é tão simples quanto isso, é criar um layer novo, depois com o pincel, aquele mais suave, com uma tonalidade semelhante à que tem a fotografia original, criam aquele efeito de névoa, que depois pode ser adaptado ou puxado com mais opacidade ou menos opacidade, de forma a definir o número de névoa que vocês querem incluir. Aqui estou a tentar recuperar, salvar um bocado aqui este primeiro plano, porque resulta em termos de objeto para compor a imagem, mas não resulta em termos de qualquer coisa decorativa interessante, não estava a acontecer nada de interessante. Então achei transformar isto assim uma espécie de ponte, com uma casinha, um mirador, algo do género. E agora vou tentar colocar em breve ali também uns bonequinhos
umas figuras, umas coisas completamente abstratas, de modo a que simula ali um bonequinho. Eu estou aqui, eu já estou a detalhar demasiado este thumbnail, porque, como eu disse, na verdade, eu estou a trabalhar este thumbnail já como se fosse uma paisagem grande, um desenho enorme, porque se isto fosse para efeitos apenas de esboço inicial, eu não precisava ter estes detalhes todos logo. Mas este thumbnail é assim uma espécie de híbrido entre esboço e imagem final, como ela deveria já ser feita, por isso é uma questão de vocês optarem. Não há mal nenhum em vocês tentarem criar um thumbnail com um mate painting, como está aqui, mas também não precisam ter este nível de detalhes se quiserem pegar nesta imagem e depois ampliá-la para um desenho maior. Ora bem, outra coisa outra técnica que há para criar uma imagem de ilustração, esta é parecida à que foi feita no primeiro thumbnail, que é aquele que para mim é o mais importante, volto a dizer, não há como evitar, é repetir, fazer thumbnails a preto e branco o máximo que vocês possam fazer, até conseguirem perceber que estão realmente a dominar a luz e a sombra. De qualquer forma, o primeiro thumbnail foi começado com um ecrã branco, que pronto, a tradicional tela com que toda a gente começa e cria verdadeiros pesadelos, em que passamos horas a olhar para o branco e nem saber o que é que vamos fazer com ele. Uma maneira de evitar esse tipo de falta de inspiração é, em vez de começar com um thumbnail de fundo branco, começarem com um thumbnail de fundo preto, que no caso de... Pronto, se quiserem fazer uma cena espacial, são sempre as mais fáceis também para aprenderem, é um bocado isso. Porque se vocês estão a aprender, não tentem começar logo por fazer aquilo que vem nos filmes ou nos livros, grandes castelos, grandes guerreiros, esqueçam isso. A não ser que estejam... Se quiserem em particular aprender paisagem, recomendo que, além de começarem naquele do thumbnail no primeiro, no preto e branco, que se começa a pintar por cima do branco, num fundo branco, voltem a fazer o mesmo tipo de pintura, mas começando com o fundo preto, que é o que eu vou fazer agora. Dentro de alguns minutos, porque eu acho que exagerei um bocado aqui neste ecrã em pausa. Ora, cá estamos. Portanto, agora é criar mais uma... Estou aqui a tentar encontrar a opacidade certa para este pincel. Agora é criar uma camada, que é o que eu vou fazer agora, de preto, que podem utilizar um shape normal. E criar uma camada por cima desse preto, que é muito... Não desenha diretamente em cima da tela preta que criaram, cria um novo layer e começam a desenhar por cima. E depois é pegar num cinzento ou num tom de preto com uma opacidade, neste caso a 47%, 48%, e criar formas, porque a vantagem das naves espaciais é que pode ser o que vocês quiserem. Portanto, é muito bom para aprender a praticar volumes. Neste caso aqui estou a tentar fazer umas esferas, ou algo parecido. Sem fazer a mínima ideia que eu queria fazer com esta paisagem, com este cenário, só sabia que ia ser uma coisa espacial qualquer. Acabou por se tornar uma coisa relativamente simples, não é sequer nada complicado. Mas isto é também para vocês verem que um desenho não precisa ter coisas muito complicadas. Com formas básicas conseguem criar um ambiente, porque não está num desenho, está em si, no desenho tradicional. É por isso que não precisam começar sequer a desenhar como o thumbnail 2, do lápis, desenhar tradicionalmente lápis, risquinho, risquinho. E convém começar com este tipo de volumes, porque não precisam de detalhar imenso uma paisagem para ela resultar. Está tudo na forma e, mais uma vez, na luz. Se vocês criarem uma luz ambiente que seja relativamente credível e tenha uma atmosfera, o vosso desenho resulta logo. E muitas vezes eu irei fazer um tutorial lá para a frente só com thumbnails muito simples, ainda bem mais simples do que estes, porque estes aqui de certa forma, apesar de tudo, implicam já muito conhecimento de desenho em si, de pormenor, de traço. Eu iria fazer uns menos complexos em termos visuais, pelo menos aparentemente menos complexos, porque vocês conseguem criar uma paisagem só com coisas mesmo básicas, silhuetas mesmo básicas. Como podem ver aqui, a minha nave já está a tomar algo forma. Eu não fazia ideia que aqui ia fazer ainda daqui. Também não estava a achar muita piada este desenho. Isto foi mesmo feito porque a cena espacial é sempre mais simples de utilizar para este tipo de tutorials. Portanto, irão ver ainda bastante as cenas espaciais minhas, porque são muito práticas, tanto para aprender como para ensinar. E consegue-se criar paisagens mesmo com uma grande atmosfera.
Uma coisa aqui é... Eu estou a tentar já definir um bocado um brilho do planeta ao fundo, porque está tudo nos contrastes, mais uma vez. Como podem ver, tudo o que estou a tentar fazer é dar contraste entre os elementos. E neste momento a coisa não está propriamente muito famosa ainda, porque são apenas as formas iniciais. Ou seja, está tudo praticamente com o mesmo tipo de luz. Não há muito, apesar de eu estar a tentar, em termos de perspectiva, mostrar que o desenho tem profundidade, em termos de luz a coisa ainda não está a correr propriamente bem. Mas não tem que correr bem logo do início, portanto, vocês trabalhem as formas básicas o mais possível e depois logo se preocupam com o resto. Mais uma vez, eu estou a tentar aqui encontrar as pontas corretas, porque é uma questão de vocês experimentarem. Estou a tentar encontrar umas pontas para fazer umas estrelas só numa... Normalmente também podem usar algum fundo fotográfico se quiserem para o espaço. Mas como isto era uma pintura mesmo de raiz, eu quis dar a ideia logo de como é que seriam as estrelas. Eu aqui agora estou a tentar criar talvez uma viga, um pedaço de uma estação espacial que esteja mais perto, algo para dar o primeiro plano, porque este desenho tinha falta de profundidade. E portanto precisava de um objeto em primeiro plano, que é isso que eu estou a tentar aqui fazer. Também não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer ainda. Já tinha mais ou menos aqui a paisagem definida, mas também ainda não sabia bem como é que havia de dar vida, e a coisa irá ganhar mais ambiente e mais atmosfera quando passar à parte da cor. Que a cor também será feita da mesma maneira com que pintei os outros thumbnails a preto e branco, ou seja, cria-se um layer novo, em estado normal, multiply, soft light ou overlay, e começa-se a aplicar cores por cima. Eu aqui então estou já a tentar meter alguns pequenos detalhes para dar escala mais do que propriamente para detalhar no cenário, porque lembrem-se que isto pode parecer muito detalhado, mas quando se amplia uma imagem destas para 5000 pixels, estes detalhes passam apenas a ser manchas de luz, que é isto que importa. E como tal, falar em luz é o que eu estou a tentar fazer agora aqui. Estou a tentar criar aquele contraste entre os vários elementos, porque é o contraste e a definição que dá a sensação de espaço e de profundidade. Como no espaço não há uma atmosfera, uma camada de névoa, a não ser que estejam dentro de uma nebulosa ou alguma coisa do género, mas normalmente o espaço é bastante frio e tem aquela sensação nítida. Eu não posso aplicar aqui nevoeiros no espaço, porque funcionaria, puxava os objetos para trás e para a frente, mas tornava a imagem um bocado falsa, porque toda a gente dizia, achava, o olho humano capta muito bem as imperfeições, mesmo sem nós sabermos que estão a ser captadas. E se tivesse aqui uma névoa daquelas que eu utilizei no bosque, por exemplo, para puxar a distância, o olho humano captava que estava uma névoa no espaço e, em termos racionais, a pessoa pensava logo que havia ali aquela coisa esquisita. Portanto, nas imagens do espaço, a grande dificuldade é tentar dar a profundidade sem recorrer a névoas e efeitos de atmosfera que só existem na nossa atmosfera de planeta. Aqui já estou então a aplicar a cor. É aquela história de pegar num pincel dos mais suaves, escolher uma cor qualquer, neste caso uma azul, porque foi pronto, é o estereótipo das naves espaciais também. Foi para começar com uma coisa assim semelhante a algo de familiar. E isto aqui não é mais do que aplicar apenas uma primeira camada de cor. Esta primeira camada de cor funciona um bocado como é apenas para dar uma tonalidade à sombra que já está definida a preto e branco. Não é a pintura em si, porque aquilo que as pessoas pensam que é a pintura em si não é mais do que uma mistura entre 3 ou 4 camadas de opacidades diferentes, sendo a última camada então dos pormenores realmente que dá a identidade à paisagem, que é aquilo que as pessoas não se percebem. Muitas vezes veem uma coisa muito pormenorizada e pensam que o pormenor foi logo feito inicialmente. Portanto, não, o pormenor não é feito inicialmente. O pormenor é uma questão de várias camadas, cada uma com mais detalhes, uma em cima da outra e pintado de forma diferente. Eu aqui estou a tentar encontrar uma textura para a nave, mas esta coisa não resulta particularmente bem, porque isto é demasiado orgânico, era uma pedra e ia ficar muito foleiro. Podem-me ver aqui à procura. Eu também recomendo que façam uma boa coleção de imagens, vão ao Google e procurem imagens que achem que podem ser usadas. Porque as imagens não são propriamente para serem roubadas e manipuladas naquele sentido em que estão a copiar o que é que lá está, mas são para serem usadas como isto que vocês viram agora.
De repente, a minha paisagem, que tinha uma cor um bocado morta e sem vida, sem nada, de repente, ao aplicar uma textura que não é mais do que uma fotografia, não interessa o que é que a fotografia tem, até pode ser uma bicicleta, uma cena de tourada, o que quiserem. O que interessa daquela fotografia que eu puxei foi a cor, que é isto que eu estou a fazer agora novamente com uma segunda fotografia. Estou a tentar encontrar uns tons de cor que me deem uma base interessante, para depois eu com o pincel ir arrastando a cor de cada pontinho e pintando aquilo que eu acho que seja mais importante da imagem. Pode parecer um bocado confuso aqui ao início, mas o que eu estou a fazer é apliquei então aquela segunda textura para dar uma cor e estou a apagar aquilo que não me interessa dessa textura. Às vezes até utilizamos uma fotografia enorme e só ficamos com um bocadinho dela, um cantinho, porque se calhar esse cantinho vai dar logo é aquele detalhe que faltava num pormenor que nós quiséssemos. E a tática é exatamente esse. Pronto, em relação àquela pintura não existe muito mais para dizer, porque é uma soma quase uma mistura entre o pintura 1 e o pintura e aquela que eu acabei de fazer. O que vamos fazer agora é o outro método, que é aquele que as pessoas raramente se lembram, que é um bocado o made painting, mas com objetos. Ou seja, vocês pintem quando não têm inspiração. Mais uma vez vou tentar fazer uma coisa espacial, porque não foi intencional, mas foi porque eu estava na cozinha, olhei para o meu espremedor de laranjas, máquina de sumo, e aquilo para mim não era uma máquina de sumo, era uma estação espacial. Portanto, o que eu fiz foi tirar umas fotografias à minha máquina de sumo, que sabe-se lá porque acho que pifou depois de eu tirar as fotografias, não deve ter gostado de ir ser transformada em estação espacial. Mas eu agora vou usar a minha própria máquina de sumo para outra coisa com um fim completamente diferente daquele que as pessoas esperam quando vão a uma loja de eletrodomésticos, porque isto para mim entrar na Vorten, por exemplo, passa publicidade, não é? Mas se vocês forem à secção de aspiradores, encontram os melhores designs de robôs que vocês podem ver. Se calhar muito melhor, há aspiradores com o melhor visual de robô e de nave espacial neste momento nas lojas de eletrodomésticos do que aparecem desenhados em filmes e em séries. Portanto, recomendo vivamente que levem uma máquina fotográfica e fotografem tudo o que for aspiradores que encontrarem à vossa frente, se quiserem desenhar estas coisas espaciais, porque são uma excelente fonte de inspiração. E máquinas de sumo também, e batedeiras, e portanto eu tenho um olhar para este tipo de coisas completamente diferente do que propriamente a dona de casa comum pode achar que aqueles objetos servem. Portanto, cá está as minhas fotografias minha máquina de sumo, está aqui, vamos puxar aqui um bocado para cima. Portanto, veem que eu fotografei de vários ângulos, como se fosse uma câmera a filmar uma cena, e então resolvi escolher esta. E o que é que eu estou a fazer agora aqui? Não é mais do que recortar a máquina, tirar a parede lá de trás, deixar isto tudo. Seleciona-se, depois faço cut, depois faço paste, e agora estou a reduzir. Isto poderia ser usado logo também num tamanho considerável, grande, mas como estou a fazer os thumbnails de esboço, é interessante usar estas fotografias até como esboço, porque como eu disse no thumbnail anterior, quando vocês ampliarem a imagem do esboço, a própria fotografia vai ficar destruída, e vai parecer um bocado uma pintura já para ela própria. Depois é só continuarem a pintura e todo o efeito fotográfico desaparece, e o observador, ninguém repara que aquilo foi feito com uma fotografia. No caso aqui do espaço foi exatamente o mesmo que aconteceu também. Também não estava muito para pintar um espaço que pode ser pintado facilmente. Portanto, há coisas que são shortcuts, são atalhos, que vocês não precisam passar horas a pintar uma cena do universo, porque há aqui uma coisa importante, que é, quando vocês trabalham para um cliente, ele está-se borrifando para que vocês utilizem, que vocês pintem a ilustração final toda de raiz, porque ilustrar não é a mesma coisa que pintar em belas artes. Portanto, o que interessa é o produto final. Claro que não podem usar fotografias e fazer o trabalho todo com uma fotomontagem e mostrar ao cliente, pronto, já está aqui, e apresentar aquilo como uma ilustração. Não, se vocês querem uma ilustração, vocês podem usar fotografias, mas é para usar as cores que estão nas fotografias, ou as texturas que estão nas fotografias, ou a forma de algo que está nas fotografias, como é o caso aqui da minha estação espacial. Porque ninguém lhes paga, na realidade, para serem pintores. A ilustração este tipo de ilustração, de conceptual art, arte conceptual, que normalmente é usada em filmes e em jogos e em livros, não é para ser levada eu digo que não é para ser levada a sério naquele sentido em que
Vocês não têm que se sentir culpados por estarem a pintar usando uma fotografia inicial, porque vocês não são pintores, vocês são ilustradores, que é completamente diferente. Quem quer ir para as Belas Artes, pronto, tem que seguir aquele regime todo. Eu sou um pintor de Belas Artes, agora teria que estar a pintar esta névoa do universo todo, estrelinha a estrelinha, mas para o meu cliente final, se eu tivesse a apresentar este desenho a um cliente final, ele não, eu estava-se borrifando porque de onde é que vê este universo? Eu por acaso aqui até exagerei um bocado porque usei praticamente uma fotografia original, que é uma coisa que não se deve fazer. Eu devia ter pegado nesta fotografia do universo e distorcê-la um bocado, misturá-la com outra, de modo a não ser reconhecível. Mas, de qualquer forma, para efeitos de demonstração, isto dá perfeitamente e até criou um ambiente verde interessante que contrasta bem aqui com a estação. Esta estação já contém aqui alguns pormenores de perspectiva que não estão propriamente corretos. Aqui este arco inferior tem aqui uma ligeira distorção que não funcionaria bem na realidade, mas pronto. Também não, isto foi mesmo só para efeitos, para vocês verem como é que, a partir de uma imagem que seria uma máquina de zoom, eu consigo transformar numa estação espacial que ninguém reconhecerá como uma máquina de zoom. Inclusive nem retirei a fotografia do meu dedo lá na ponta, porque já ninguém repara que aquilo é um dedo sequer e nem tem qualquer relevância. Portanto, o que eu estou a fazer aqui é um bocado a técnica do made painting acima. É quase uma mistura entre as duas, entre o made painting e a pintura do thumbnail original número 1. Ou seja, isto que vocês estão a ver pode parecer ser a maneira mais fácil de criar ilustrações, mas desenganem-se. Esta maneira é tão difícil quanto o made painting acima, pelas mesmas razões. Porque, como eu não tive um esboço inicial a preto e branco, onde eu defini a luz, a cor, o brilho e toda a intensidade da própria perspectiva, eu tenho que estar a pintar a luz à medida que estou a pintar os detalhes, o que é incrivelmente difícil para quem, para quem começa agora é do piorio. Inclusive isto não está, em termos técnicos, não está propriamente famoso, porque estou a meter aqui já umas luzes, umas coisas que já têm um tamanho desnecessário e que nem deviam estar aqui. Mas lá está, eu tive que pintar isto praticamente tudo, ao mesmo tempo que estava a fazer a pintura e a criar a estrutura do objeto, já estava a criar a sombra e a luz de onde é que ela vinha. E isto é muito difícil de conseguir se vocês começarem agora. Por isso, mais uma vez, recomendo que pratiquem, tenham exaustão, o thumbnail número 1, porque é esse que lhes vai ensinar a manipular a luz. Quando vocês saberem manipular a luz no primeiro, já conseguem perceber como é que se poderá manipular a luz diretamente usando cor, que é o que eu estou aqui a fazer. Como podem ver, o facto de eu ter o pincel a 47% permitiu-me criar várias camadas com várias passagens por cima. E então essas camadas tornaram aquela viga da estação espacial mais sólida e permitiu-me criar então a sombra final. Agora estou aqui a tentar dar mais escala. Lá está, é muito difícil dar escala em cenas espaciais em termos de quando são universos vazios, porque não temos o benefício da atmosfera terrestre para tornar as coisas difusas ao longe. De qualquer forma, aqui recorri então ao método da silhueta pura e simples, porque estão tão longe e fazem contraste com aquele brilho ao fundo, que aqueles dois pontinhos representam perfeitamente o planeta na imaginação da pessoa. Portanto, este desenho está mais ou menos quase completo. Pode-se manipular então a cor como vocês entenderem, transform, image, adjust, color. Existe um sem número de infinidades de possibilidades no Photoshop que são mais fáceis de aprender do que as pessoas normalmente pensam. Porque não há muito em termos de ilustração, não há muito que precisem aprender de grandes táticas de Photoshop. Não precisam de um curso de Photoshop incrivelmente profissional para conseguirem pintar. Porque no Photoshop resume-se essencialmente a perceberem como é que funcionam os layers, a camada em cima de camada, o tipo de camadas, neste caso é normal, em multiply, em overlay, que isto não é mais do que, estas designações não é mais do que um tipo de transparência diferente. Portanto, Photoshop resume-se aos layers, a saberem como é que se manipula os layers, como é que se mistura, às pontas, brushes, que existem milhares deles na net à escolha, pincéis de aguarela, pincéis de tudo o que possam imaginar, mas conseguem fazer isto que eu estou a fazer no ecrã, que vocês viram durante este exemplo todo, apenas com o que vem grátis no Photoshop. Portanto, o pincel não é propriamente importante, mas é importante que aprendam a trabalhar com ele. Agora, a seguir,
Vocês vão ver, eu vou aqui ampliar rapidamente as imagens, fazer zoom, não é ampliar, é fazer zoom, para vocês terem uma ideia de como é que elas ficarão, cada uma delas, quando será realmente ampliada para um tamanho maior. Vocês vão ver que ao fazer o zoom nisto, todas as imperfeições da pintura que desaparecem em pequeninas não são, começam a aparecer visíveis. E de repente estes desenhos que até parecem muito bonitinhos assim ao longe, não passam de manchas de cor. Transformam-se em manchas de cor. E é essas manchas de cor que depois que vocês vão ter que trabalhar quando ampliarem cada um destes thumbnails para o tamanho de trabalho final. Ou seja, no meu caso são 5000 pixels de largura. Portanto, aquilo que vocês pensavam que seriam pormenores, na verdade são grandes manchas de cor que não passam apenas de luz. E é essa luz onde é que nós vamos meter pormenores em cima depois na fase final, que não será coberta agora aqui neste tutorial porque seria impossível. E pronto, outra coisa interessante também neste processo aqui, estes thumbnails ainda podem levar outra camada genérica por cima. Neste caso eu tinha aqui uma textura de um pergaminho, e estou a trabalhar a opacidade de forma a dar mais um tom mais amarelado genérico a todas as imagens, porque eu penso que resulta sempre bem. Há muita coisa que vocês podem experimentar em termos de texturas, portanto a imaginação é o limite. Outra coisa que vocês devem ter reparado, se calhar não notaram, é eu nunca fiz zoom nestas imagens, nestes thumbnails. Sempre trabalhei em tamanhinho pequenino. Porque, como eu disse, o objetivo não era criar pormenores, mas sim criar o efeito de luz e o ambiente inicial. Se vocês tentarem pegar num destes thumbnails e começarem logo a aumentar, a fazer zoom, porque tiveram uma ideia, pode-se pôr uma porta naquele castelo e então fazem zoom para desenhar aquela porta. Vocês ao fazerem zoom e estarem a desenhar aquela porta específica, não têm noção de como é que aquela porta e o tipo de iluminação que estão a criar naquela porta se comporta em relação ao que já está desenhado. E às vezes podem fazer um pormenor espetacularmente bem pintado, mas de repente voltam a meter a imagem no tamanho pequeno normal e percebem que aquilo que pintaram, a luz está completamente diferente de tudo aquilo que está à volta. Portanto, não recomendo que façam zoom neste passo de criar os thumbnails, não? Porque lembre-se, os thumbnails são apenas esboços, não são desenhos. Por muito espetaculares que lhes pareçam estas imagens pequeninas, não são desenhos. Os desenhos vêm a seguir a partir destes esboços. Portanto, lá está, é praticar os thumbnails o máximo que possam, porque os thumbnails servem essencialmente para criarem para exporem a vossa ideia. Porque um dos erros dos principiantes é eu tenho uma ideia, vou desenhar uma paisagem e estão a tentar desenhar a paisagem logo em grande, bocadinho a bocadinho, apagando, fazendo as linhas, fazendo os pormenores do pormenor, do pormenor, do pormenor, e de repente passam horas a fazer uma coisa que se calhar nem está pronto, tecnicamente perfeita, e não estará certamente, quando podiam ter passado horas a desenhar uns 5 ou 7 thumbnails pequeninos que depois ampliados permitiam que se pintasse em cima e então criassem verdadeiras paisagens, tal como aquelas que vocês costumam ver. Porque outra coisa que as pessoas raramente sabem, principalmente os principiantes não fazem ideia, é que quem começa agora pensa que consegue fazer uma paisagem espetacular em 1 ou 2, 3 horas. Não é bem assim, porque, por exemplo, cada thumbnail destes levou uns 20 minutos, meia hora, só para pintar o thumbnail. Depois de ampliar esse thumbnail, a parte da pintura dos pormenores em cima dessas manchas de luz que foram criadas nestes esboços iniciais pode levar a algo entre 8 a 20 horas, às vezes em casos extremos, e até mais. Depende tudo do nível de zoom então que vocês façam para terminar a vossa paisagem. Portanto é isso. Eu vou em breve fazer um tutorial a seguir para mostrar como é que se pega numa paisagem destas em esboço e como é que se transformamos então em uma imagem completa. Mas por agora vocês não precisam saber disso. Por agora vocês precisam praticar os thumbnails. E pratiquem, seja qual for a técnica que escolham. Recomendo que experimentem todas. Algumas pode ser até mais indicada para vocês.
mas seja como for, as bases são sempre luz, sombra, brilho e composição, perspectiva. Portanto, recomendo que pratiquem esse pormenor. E praticar esse pormenor, pelo menos na minha opinião, não há melhor maneira de se aprender a compor uma paisagem com a luz do que desenhar a preto e branco o maior número de thumbnails que vocês conseguirem desenhar até a exaustão. Portanto, é desenhar, é pegar. E se não tiverem inspiração, aquele truque, é pegar em formas, nuvens, tudo o que vocês quiserem. Olhem para as nuvens, às vezes olhar para uma nuvem, abram a janela, olhem para as nuvens e olhar para uma nuvem às vezes dá-nos ideias instantâneas. Se não, criem as vossas próprias nuvens, é pegar no pincel, tirem umas manchas ou calhas para cima da tela. Se quiserem, tirem logo umas fotografias para cima, recortadas, como eu fiz naquele terceiro exemplo. E a partir daí, se vocês focarem a vossa imaginação naquilo que estão a ver em termos abstratos, irão surgir as mais incríveis paisagens que possam imaginar. Também muita gente me pergunta em termos de referências, onde é que se aprende, o que é que se utiliza para ganhar inspiração. Assim, eu faço imensas caminhadas e estou sempre de máquina fotográfica para todo o lado, portanto recomendo que usem o telemóvel se não tiverem uma máquina fotográfica. Não interessa a qualidade da máquina fotográfica também, o que interessa é fotografias. Recomendo que tirem fotografias a paisagens, aprendam a fotografar o enquadramento. Há muita coisa sobre isso que vocês podem procurar para aprender o que é que eu quero dizer mais em concreto. Aprendam a trabalhar em enquadramentos e fotografem não só paisagens em si, de larga escala, se quiserem enverdar para esta ilustração de paisagem, que é o que eu gosto também, mas fotografem também pormenores. Ou seja, eu ultimamente tenho estado a usar imensas texturas minhas que tenho recolhido em caminhadas. De antes eu já tenho uns bons milhares de fotografias de paisagens aqui da minha área registados, portanto eu agora estou mais a tirar fotografias a cascas de árvores, a texturas no chão, a rochas, a pedras, porque isso será extremamente útil para texturizar não esta fase que vocês viram aqui inicialmente dos thumbnails, mas principalmente aquilo que é a verdadeira pintura e o verdadeiro detalhe quando cada uma destas imagens estiver aumentada para 5000 pixels de largura no meu caso, porque é um Macintosh, e talvez 3000 no máximo para vocês se estiverem a trabalhar num PC portátil comum, normal, daqueles baratos. Portanto, o material de referência é sempre importante e quanto mais fotografias vocês arranjarem, melhor. E então, se forem fotografias vossas que não têm que sacar da net, olha, melhor ainda. Outra opção é criar então uma vossa biblioteca de imagens, isso vão ao Google Images. Eu recomendo que procurem por locais abandonados, abandoned places em inglês, porque encontram imensas variedades de fotografias de sítios absolutamente extraordinários, com texturas incríveis, de ferrugem, de aço, de pedra, de rocha, de coisas abandonadas, de terra, de poeira, e que dão texturas fantásticas. Eu, no meu caso, as texturas que mais uso são as texturas de ferrugem, de locais abandonados, de fábricas, de coisas desse género, comboios. São essas texturas de locais nesse estilo, nessas condições. São texturas de canyons e desertos, que são excelentes. Eu em particular uso 2 ou 3 texturas sempre, praticamente, do mesmo canyon, da mesma imagem, porque é uma imagem que me dá logo imediatamente uma cor por cima do desenho original, como vocês viram naquele thumbnail mais atrás. A cor, inicialmente, a primeira passagem em Multiply, estava um bocadinho sem vida, e eu mal apliquei uma fotografia por cima, completamente quase transparente, em modo de Multiply, ou de Soft Light, ou de Overlay. Isso fez com que as cores da fotografia passassem imediatamente por cima do esboço a preto e branco que eu já tinha, e de repente a minha imagem ganhou cor, sem eu precisar de estar a pensar muito na cor inicial. A partir daí foi só trabalhar então a cor dessa fotografia, mas isso será mais em detalhe e depois eu logo explico numa fase mais posterior. Outra coisa em termos de inspiração é, eu, assim, vejo imenso cinema, e quando eu digo cinema não digo o blockbuster que está na moda, não é? Não X-Men, nem aquilo que é
que está na berra. Existem imensos filmes que, particularmente cinema mais antigo, onde se aprende imenso sobre ilustração. Eu já referi isto uma vez no tutorial sobre Marte, mas o, há três filmes que para mim são essenciais se vocês quiserem mesmo aprender sobre ilustração. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso mais tarde também, porque acho que é fundamental. Um dos filmes, surpreendentemente para muita gente, ou não, é A Música no Coração, especialmente a edição em Blu-ray. Quem quiser aprender sobre paisagens, como é que se ilumina uma paisagem a cores, como é que se faz um enquadramento de uma paisagem, como é que se compõe as várias profundidades, como é que se compõe a luz em relação às várias profundidades, como é que se compõe tudo o que é de pormenores opacos, difusos, a maneira como a cor age sobre a reflexão de uma pedra, de uma luz, de uma janela, de uma árvore. Não há melhor filme para vocês verem do que A Música no Coração, a edição Blu-ray que anda por aí. Em DVD também é bom, mas não se compara minimamente à qualidade da edição Blu-ray, porque é absolutamente extraordinária. Especialmente se vocês tiverem um televisor grande, recomendo que vão correr comprar o Blu-ray da Música no Coração. Mesmo que odeiem o filme, mesmo que seja piroso como o raio, tornou-se um dos meus filmes favoritos também, precisamente por esse motivo, porque é difícil de explicar sem vocês verem. Vocês vejam aquelas imagens, abstenham-se deixem de pensar no filme em si e pensem nas imagens. Façam um pause, vejam como cada imagem está composta, como cada enquadramento está feito, e vão perceber aquilo que eu quero dizer, porque é que Música no Coração é um filme tão importante para quem quer começar a aprender ilustração. Outro filme na mesma área, e também mais ou menos na mesma época, é o All the West Was Won, A Conquista do Oeste, em português, de 1962. Mais uma vez em Blu-ray, e foi filmado num processo que é o Cinerama, que já não existe. E aquilo em Blu-ray é absolutamente incrível. Não só as paisagens são estonteantes, a luz é absolutamente extraordinária, e tudo o que eu disse para a Música no Coração vale para A Conquista do Oeste. Portanto, só vendo mesmo é que vocês podem perceber como é que se consegue aprender a pintar paisagem a partir destes dois filmes, que é absolutamente, para mim, são dois filmes absolutamente fundamentais. Na versão Blu-ray, esqueçam as edições VHS, que já não existem, obviamente, ou DVDs, porque não se compara. Se compararem A Conquista do Oeste é Blu-ray e A Música do Coração é Blu-ray, tem aqui dois bons objetos de estudo para aprenderem a compor paisagens a todos os níveis. Para aprenderem a pintar thumbnails a preto e branco, existem uma quantidade enorme de filmes clássicos a preto e branco, daqueles que a maioria do pessoal mais jovem nem consegue suportar. Mas é assim, vocês querem aprender a pintar thumbnails a preto e branco, não há nada melhor, em termos das coisas mais conhecidas, do que o filme Casablanca. Não dá hipótese em termos. Vocês vejam o Casablanca, mais uma vez em Blu-ray, ou DVD, no caso do Casablanca também pode ser em DVD, porque a cópia em DVD que existe é excelente. E Casablanca, a versão original é preto e branco, nada de ver a versão a cores, que é... não lembra a ninguém. Vejam Casablanca, porque o Casablanca é tudo aquilo que vocês precisam saber para pintar o primeiro thumbnail, aquilo que eu disse que é o mais importante de todos, a preto e branco. Vocês aprendem fazendo pausa nas imagens do Casablanca. A maneira como aquele filme trabalha a luz, a sombra e o brilho, e os vários tons de cinza até entre o preto e o branco, dos filmes conhecidos, aqueles que se calhar são mais fáceis de digerir para as gerações mais novas também, não há dúvida nenhuma que o Casablanca é o melhor exemplo. Portanto, vocês estão numa de aprender a pintar este tipo de paisagens e de trabalhos. Música no Coração, A Conquista do Oeste e A Casablanca são filmes que, para mim, independentemente de arranjar o que quer que seja a seguir, são obrigatórios, como objeto de estudo, como objeto de aprendizagem. Depois, por exemplo, tem o Blade Runner, mais recentemente, se entrarem para a ficção científica, para aquele tipo de coisas espaciais e de naves e de cidades futuristas, que essa é outra referência obrigatória também. O 2001, Odisseia no Espaço também, em termos de luz, na forma como usam o enquadramento, a fotografia e a cor, também é excelente para se aprender a pintar. E pronto, e depois mais recentemente tem as coisas mais populares que ainda andam por aí hoje, o Senhor dos Anéis e o Hobbit. São excelentes aulas de ilustração também, apesar de que nestes dois filmes a ação é tão espetacular que normalmente o design acaba por se perder um bocado
no olho do espectador. Portanto, mas eu recomendo vivamente também que existem excelentes livros de making-of do Hobbit, por acaso, ultimamente, à venda na Amazon, e do Senhor dos Anéis também, onde mostram todo o processo de pintura e de como é que se trabalha estes thumbnails e aquele tipo de coisa, que eu também aprendi imenso nesses livros. Portanto, é isso, é comprar o maior número possível de material de coisas que vocês gostem, com que se identifiquem, e tentem olhar para além daquilo, nomeadamente em termos de filmes, façam muita pausa nas imagens das coisas que veem e tentem reproduzir. Tentem compreender o que é que está para detrás de cada imagem. E escolhem os filmes que quiserem, mas é assim, aqueles três que eu disse, A Conquista do Oeste, A Música no Coração e o Casablanca, para mim são obrigatórios para qualquer pessoa que queira aprender a pintar ter na videoteca, porque é um excelente começo e uma excelente base de ambiente e de um excelente princípio. Uma coisa que é absolutamente fundamental também é vocês lerem muito. E quando eu digo ler muito, não é ler banda desenhada. É ler... Claro que a banda desenhada tem todas as vantagens, mas é assim, existem um par de escolas de ilustração onde é que, ao contrário do que as pessoas pensam, em vez de eles pedirem portfólios espetaculares dos futuros alunos, eles perguntam apenas quantos livros é que uma pessoa lê por ano. Porque o facto de vocês lerem livros de letras, de prosa, sem imagens, principalmente, trata-se de livros desses, não é livros com imagens não vale a pena perderem tempo. Isso é outro nível. Mas ler imenso em livros de prosa, especialmente se lerem dentro da área que vocês gostam, se querem fazer desenhos de fantasia, leiam livros de fantasia, se querem desenhos de ficção científica, leiam livros de ficção científica. Ler imenso em termos de prosa ajuda a desenvolver a vossa imaginação, porque vocês ao lerem estão a puxar para a imaginação, estão a imaginar os vossos próprios ambientes, as vossas próprias paisagens. Portanto, vocês estão a desenvolver o cérebro para conseguir, através de formas abstratas, conseguir chegar a imagens concretas. Portanto, ler imenso em prosa é a melhor coisa que podem fazer se querem também aprender a desenhar. Porque há grandes diferenças entre as pessoas que leem imenso e desenham e as pessoas que não leiam nada e desenham. E a diferença é, normalmente as pessoas que leem imenso e desenham criativamente são mais originais em termos de estilo pessoal, de imaginação, de criarem coisas que ainda não existem, do que propriamente as pessoas que não leem. Porque normalmente as pessoas que não leem e desenham são pessoas que ou jogam videojogos, ou veem filmes, ou pouco mais. E portanto, praticamente tudo o que desenham é com base naquilo que conhecem, que já existe visualmente. E isso para um cliente não tem grande valor. Os grandes estúdios, as grandes editoras e até mesmo pequenas editoras, como eu já tenho trabalhado, eles dão valor ao produto original. Ninguém quer saber se vocês desenham o Assassin's Creed espetacularmente bem, ou o X-Men, ou o Homem-Aranha, ou todas as mangas possíveis do planeta. Porque o cliente final, a nível profissional, o que ele vai querer saber de vocês é o que é que vocês conseguem inventar de novo. E portanto, uma pessoa que lê imenso, que tem uma boa bagagem visual, pessoal, só dela, só da sua própria imaginação, consegue muito mais facilmente criar mundos e universos originais do que aquela pessoa que não lê e que apenas faz os seus desenhos, por muito espetacularmente que sejam bem feitos, apenas faz os seus desenhos com base naquilo que já existe desenhado. Portanto, comercialmente, em termos de trabalho, se vocês quiserem se tornar profissionais nestas coisas, não lhes chega serem excelentes desenhadores daquilo que já existe. Porque o verdadeiro valor e o verdadeiro valor comercial deste tipo de trabalho está naquelas pessoas que conseguem criar coisas que ainda não existem, apesar de serem baseadas em coisas que já existem. Uma coisa é serem baseadas, outra coisa é a pessoa só saber fazer aquilo. Portanto, ler imenso, ler até a exaustão, tudo o que vocês queiram, contribui imenso para desenvolver a vossa própria biblioteca visual, e eu acho que é absolutamente fundamental em complemento com a observação de cinema e fotografia. A vossa fotografia pessoal, caminhadas, esse tipo de coisas faz sempre bem e desenvolve a vossa criatividade. Portanto, agora este vídeo vai ficar por aqui. Haveria muita coisa para dizer ainda, e se calhar muitas destas ainda irei repetir no vídeo a seguir sobre os detalhes, porque irei repetir de certeza absoluta, porque acho que é absolutamente fundamental bater na mesma tecla. E pronto, e ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste breve tutorial. E lembre-se, este tutorial não é ensinar a pintar e a fazer ilustrações. Este tutorial foi apenas a ensinar a fazer esboços. Esboços, mais nada. Isto que vocês viram não são desenhos, não são ilustrações, não são nada. São desenhos, são esboços
que vão ser transformados em desenhos. E todas as imagens que vocês estiveram agora aqui a ver, enquanto me tiveram a ouvir, se estiveram para o show Rebratal, foram imagens, algumas já finalizadas, que nasceram a partir de esboços iniciais, como puderam ver entretanto, se foram acompanhando isto que foi acontecendo aqui neste vídeo. E é isso, visitem o meu site, que estou disponível para trabalhos freelance de ilustração. Isto aqui em Portugal não é muito bom dizer, porque o mercado português, enfim. Mas pronto, olhem, espero que tenham gostado e espero que queiram continuar a ver os meus vídeos, porque em breve irei fazer um mesmo, como detalhar aquilo, tudo o que foi feito aqui em esboços. E fiquem bem.